Olá, viajantes! Como estão? Espero que bem. Esse é mais um resumo de jogo e hoje eu vou falar um pouco sobre o jogo 3, tá? Foi um jogo bastante interpretativo, de maneira geral. Então, se você vai tomar seu tempo para assistir esse jogo, que foi relativamente longo, ele foi um jogo de bastante interpretação. Foi um jogo onde os jogadores tiveram que argumentar, mas sempre, né, mantendo o seu jogo, o seu personagem e tudo mais. No terceiro jogo, o que aconteceu foi: os jogadores retornam depois da casa da Ofélia, que é onde acabou o segundo jogo. Eles retornam da casa da Ofélia, mas eles percebem que há alguma coisa diferente na cidade. E quando eles chegam na cidade, eles entendem que o que há de diferente é que chegaram ali 2 contubérnios, que são destacamentos de 10 soldados, de outra legião. E é uma legião que não é da legião do Duncan, do Lucas. Ou seja, eles não têm poder algum sobre as decisões dessa legião. Inclusive, essa é uma legião da própria região onde a Cidade dos Cordeiros está. Então, pensando em autoridade, essas legiões têm muito mais... esses destacamentos, né, têm muito mais autoridade do que o decano da legião do Lucas, do Duncan. Né? Então, quando eles chegam lá, eles percebem que o clima está um pouco diferente. Né? O clima está um pouco tenso. E é aí que eles são presos. O líder dos legionários, o Virgílio, que é o decano comandante ali daqueles contubérnios, ele restringe a liberdade, vamos dizer assim, dos 4 jogadores, porque ele quer investigar o caso. Para ele aquilo tá tudo muito estranho, nada daquilo deveria estar acontecendo, tem muita coisa errada ali, então ele vai prender os 4 na barraca até eles investigarem tudo. E enquanto isso acontece, os 4 são chamados a depor em um julgamento. Enquanto tudo isso estava acontecendo, enquanto as investigações sobre os Homem-Rato acontecem e tal, um dos tribunos da Cidade dos Cordeiros, que é o Nikolai, acusa Éder, que é um elfo, uma liderança élfica, né, vamos dizer assim, da cidade, de ter feito ou participado de alguma maneira desse ataque. Pro Nikolai, o Éder armou tudo isso e ele é o responsável por tudo isso que está acontecendo na Cidade dos Cordeiros. Então ele quer criar uma acusação para julgar e prender e, obviamente, sacrificar o Éder em praça pública e tudo mais, né? Contudo, um padre entra em defesa do Éder, dizendo que, na verdade, aquilo não é dele. Só que, para isso, ele precisa desmentir Nikolai, né? E é aí que os jogadores entram. Os jogadores são convidados porque eles participaram de tudo. Então, eles têm que depor, né? Eles são testemunhas oculares. E o julgamento é descrito nesse jogo, né? Então isso também eu criei de certa forma, né? Esse julgamento foi um negócio bem legal, bastante detalhado que eu fiz, exatamente para os jogadores se sentirem imersos. Então eles entram, o julgamento é sempre na catedral, tem a praça, né? Mas o julgamento em si é na catedral. E aí eles modificam algumas coisas, tem uma estátua do imperador, e aí quem faz o julgamento é um inquisidor, né? Porque é um julgamento político e religioso ao mesmo tempo. Esse inquisidor faz esse julgamento e ao lado dele tem um guarda da guarda pretoriana, que são chamados de ultra aqui nesse mundo, né? Então a guarda ultra são esses caras, né? E assim, eles são absurdamente fora do comum. Os caras têm 2 metros e pouco. Esse, no caso, segurava um martelão completamente armadurado, mesmo pro século XIX, né? A gente tá no 18 ainda, né? 1800, ainda não virou o século, mas bem nesse momento, tipo, o cara ainda usava armadura, tem um martelão, ele tinha uma carabina gigante na costa, ou seja, é uma visão meio assustadora para quem vê, né? E o próprio Inquisidor, ele era cheio de adornos e tal, ele era bastante diferente. Só que como eu posso dizer, muita coisa mágica e tecnológica acontecendo ali, eles não conseguiram decifrar como ele era, né? Esse Inquisidor, mas ele era um pouco assustador. E aí na tribuna, vamos dizer assim, né, no lugar de julgamento, tinham lá Éder e Nikolai. E o julgamento acontece do Nikolai acusando e alguém desmentindo, porque Éder é um elfo, então ele não pode se defender. E é aí que o padre Júlio
e os dois jogadores, o Duncan e o César, porque o Salamur e o Thiago não podem participar também, porque o Salamur é um orc e o Thiago é um meio-elfo, né? Inclusive, no caminho de volta da casa da Ofélia, o Thiago se revela para os jogadores como meio-elfo, espião e tal. E isso causa surpresa, porque na casa da Ofélia eles encontraram alguns documentos, tipo requisições do Império, pedidos e tal. E o César percebe que o mesmo selo que foi enviado para Ofélia foi enviado para ele. E quando o Thiago mostra a sua carta de recomendação, eles percebem que é o mesmo selo. Ou seja, os três receberam ordens imperiais da mesma pessoa, né? Então eles recebem isso, eles entendem que há algo a mais ali acontecendo e eles resolvem voltar, né? Então voltando com o Homem-Rato e tal, e aí tudo isso acontece. Nesse meio tempo, vamos dizer assim, durante o julgamento, o Duncan e o César vão mostrando como foram as coisas, como as coisas foram acontecendo e, de certa forma, desmentindo o Nikolai. No final, o julgamento se termina inconclusivo, mas os inquisidores dão uma restrição para o Éder, para as autoridades ficarem atentas a ele, porque foi inconclusivo, então ele não foi inocentado, só não foi conseguido atribuir a ele a culpa. Mas como ele é um elfo, obviamente, nesse planeta, ele ia ser perseguido de qualquer maneira. Então colocaram uma ordem de restrição nele, ele não pode fazer algumas coisas, né? Esse julgamento acontece, é tenso, né? E os jogadores ficam com meio medo de falar e tal, mas eles falam, rola tudo isso. E aí, na hora de ir embora, já na rua, sendo escoltados inclusive, uma criança tromba com o Duncan e entrega a ele uma cartinha escrita em élfico. Ele guarda e quando eles chegam na barraca, né, quando eles chegam na casa temporária deles, né, o assentamento deles, o Thiago consegue ver na verdade, o Salamur pega o bilhete e identifica que está escrito em élfico, porque o Duncan não sabia. E aí o Thiago percebe que é élfico e ele resolve ler, né? E no texto está escrito... cadê? Ali. Mesmo que minha alma repouse na escuridão, ela retornará com um eterno brilho. E até na noite em sua imensidão, reencontrarei meus filhos. E o jogo começa a entrar num momento onde eles começam a tentar interpretar, entender, etc. E o decano deles está ali, o Juliano. E o Juliano, vendo tudo isso, vendo essa movimentação, se sente na necessidade de relembrar a eles como os seres humanos enxergam os não-humanos nesse mundo. E aí ele conta o Canto do Imperador, né, que é uma história que é contada nas legiões e tal, de como o Imperador, quando chegou na Terra, resolveu expandir, etc. O que levou ele a fazer tudo isso para que hoje, 1400 anos depois praticamente, o Império Romano ser essa máquina imparável e etc. Tá bom? O jogo termina aí, os jogadores têm um tempo para trocar experiência e tudo mais, e aí nesse momento eles ficam aguardando a próxima jornada, que vai ser o jogo 4, que eu logo vou fazer o upload. Muito obrigado, tchau, espero que tenham gostado.